A minha ideia aqui era que vocês participassem um pouco da política. Por que da política? Por que eu acho que vocês deveriam participar da política? Porque eu vejo o jovem completamente afastado da política. Eu fui jovem durante o governo militar, morava em Brasília, uma repressão, não se podia falar de política, os pais evitavam que você participasse de política para que não fosse preso. Então o jovem, na minha época, se afastou. E se afastando, o que aconteceu? Ficou um vácuo de pessoas preparadas na política. A política foi invadida por pessoas sem preparo e que foi dando no que deu. O que nós vemos hoje no Brasil, o que nós vemos hoje no Congresso, o que nós vemos hoje na Câmara de Vereadores, a Clarissa hoje na Câmara de Vereadores é uma jovem e do lado dela, se você olhar a ficha de cada um, 70% não passa. E nós ficamos muito impressionados com a Clarissa, porque ela fala muito bem, ela tem uma exposição extremamente clara, ela é jovem, ela tem ideias que visam modificar o cenário político atual. Então eu acho que todos vocês, se ouvirem sem nenhum preconceito ao que ela tem a falar, vão se interessar pela ideia e vão gostar. Hoje eu acho que era pra gente falar um pouco sobre a Câmara de Vereadores, o nosso trabalho lá, enfim, e deixar ser uma conversa, um bate-papo bastante informal, bem à vontade. Tem muita gente que fica muito curioso sobre o cenário político, né? Às vezes não convive de perto, tem dúvidas, não sabe exatamente como funciona. Então eu queria que vocês também me interrompessem, fizessem as perguntas que vocês quisessem fazer e que fosse algo bastante informal. Política não precisa necessariamente ser uma coisa chata, né? Eu acho que o que afasta um pouco as pessoas da política é que toda vez que a gente vai participar de uma reunião política é sempre aquela coisa muito formal, todo mundo sentado atrás de uma mesa, aqueles discursos intermináveis. E às vezes é uma coisa chata, porque a gente não acha que a gente tem como participar. A juventude do partido falou, poxa, Clarissa, a gente tem que ter uma candidatura que seja nossa, porque a gente está sempre fazendo campanha de outros candidatos, a juventude está sempre dividida, uma parte fazendo campanha para um candidato, outra parte fazendo para outra. E a gente acha que seria legal e seria bom para a juventude se a gente tivesse um candidato que tivesse a nossa cara, que nos representasse. E aí eu fui candidata a vereadora na última eleição, a minha campanha foi feita praticamente com os jovens da juventude do partido, né, que organizaram toda a minha campanha. O meu pai inicialmente foi contra a minha candidatura, falou, olha, você sabe como é política é uma coisa complicada, às vezes é muita perseguição, a gente acaba sofrendo muitas incompreensões, eu já estou nisso, sua mãe também, eu acho que se você gosta você pode continuar ajudando, mas disputar um cargo, quando você tem um mandato, as coisas são mais difíceis. Eu falei para ele, olha, eu só quero o seu apoio, porque você ajudou todo mundo e agora eu quero ser candidata e você não tem o direito de dizer pra mim que eu não posso ser. E aí nós fizemos uma campanha diferente, né? Uma campanha tentando envolver a juventude, uma campanha que eu trabalhei muito. Todos os dias, minha vida praticamente parou durante esses 45 dias. Era agenda de manhã, de tarde, 4 reuniões à noite, todos os dias. E consegui ser eleita com apoio da juventude também, do nosso partido. A primeira vereadora mais votada do meu partido e a 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio. Então, foi uma conquista muito importante para nós. E aí veio o segundo desafio. Falei, poxa, eu sou filha de 2 ex-governadores, fui a mais votada da cidade, sou a mais jovem da Câmara e mulher. Quer dizer, uma série de barreiras, porque o ambiente político ainda é um ambiente extremamente machista, ainda é um ambiente onde as mulheres têm dificuldade, os jovens mais ainda. E pelo fato de eu ser filha de políticos, eu sabia que ia estar todo mundo me analisando, né? Agora, será que ela é só mais uma filha de político ou será que ela tem alguma coisa para dizer? E aí eu me estruturei, o meu gabinete praticamente é todo formado por jovens, né? Assim, o meu assessor legislativo tem a minha idade, eu acabei de fazer 28 anos. O meu chefe de gabinete é o Alex, que está aqui, tem 35. E meus assessores, a maioria são jovens, com exceção da Cecília. A mais nova. Eu falei, Cecília, a gente precisa de uma mãezona lá, porque o legal do jovem é que todo mundo quer crescer, então todo mundo está com muita disposição para trabalhar, mas às vezes precisa de alguém para impor assim, um pouco mais de autoridade no ambiente, né? E aí começamos o trabalho, e eu sabia que eu teria que mostrar efetivamente qual era o nosso propósito como vereador. E eu posso dizer para vocês o seguinte, o primeiro projeto que eu apresentei na Câmara de Vereadores, que foi uma das grandes batalhas nossas, foi reduzir pela metade as férias dos vereadores. Hoje um vereador na cidade do Rio de Janeiro tem 3 meses de férias, né? Nem criança no colégio tem férias tão longas. E eu apresentei um projeto para reduzir pela metade esse período de férias. Mas o mais importante, eu acho, é que a gente conseguiu, com o nosso mandato, mudar um pouco a cara do que é o mandato dos vereadores. De
De uma forma geral, os vereadores, eles são vereadores de redutos eleitorais. E o meu mandato é um dos poucos que é bem espalhado pela cidade. Eu tive votos em todas as zonas eleitorais da cidade do Rio, de Pedras de Guaratiba até a Ilha do Governador. Então é um mandato um pouco diferente. É um mandato mais de opinião, é um mandato que eu acho que representa de fato o que é a nossa cidade. Eu acho que o papel do vereador é fazer um pouco do que eu fiz durante esse tempo, que é fiscalizar o poder público, né, garantir que os recursos do orçamento sejam utilizados de forma justa para trazer benefícios para a população e melhorias para a nossa cidade, e isso nós fizemos. Eu assumi, logo no primeiro mandato, a presidência da Comissão de Turismo, e aí eu fui responsável por reformular o plano diretor na parte de turismo, já que eu era presidente da Comissão de Turismo. E o mais interessante é que o plano diretor, embora seja um calhamaço enorme de páginas, ele só tinha meia página dedicada ao turismo. E a gente conseguiu reformular, apresentamos mais de 28 emendas. Eu abri uma comissão e eu fui presidente dessa comissão, sou até hoje, de revitalização, de acompanhar as obras de revitalização da zona portuária da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de fiscalizar vários postos de saúde, entrar, denunciar, fazer relatório para a secretaria, olha, aqui está faltando médico, aqui a gente chegou, está faltando remédio. Visitamos diversas escolas municipais, também constatando escolas onde a gente podia fazer um trabalho de ensino integral, escolas onde poderia implementar outros tipos de atividades culturais. A gente fez esse trabalho também. Então eu procurei fazer o trabalho que de fato é o trabalho do vereador. Fiscalizar os serviços públicos, garantir que o orçamento seja feito de forma justa. Então isso foi um pouco do que a gente fez, né, na Câmara de Vereadores. Eu tenho outros sonhos e outros projetos políticos, eu sou jovem, eu quero acertar. Eu procuro acertar em tudo, até porque eu quero crescer na política também. E não adianta, você vai começar fazendo as coisas erradas e todo mundo vai ver e você não vai conseguir avançar. Eu não, eu quero avançar, eu quero crescer, eu procuro fazer as coisas da maneira mais correta possível. Eu acho que é necessário a participação de mais jovens na política, por isso que eu estou aqui batendo esse papo hoje com vocês, porque hoje a gente vê assim, o jovem ele não se interessa muito por política. E se o jovem não se interessar, os mesmos vão continuar. Uma vez eu li uma frase e essa frase me chamou muita atenção. Essa frase diz o seguinte: o grande mal daqueles que não gostam da política é que eles sempre vão ser governados por quem gosta. Então não tem jeito. É importante que a gente participe, é importante que a gente acompanhe o mandato daquelas pessoas que a gente ajudou a eleger, é importante que a gente tenha uma participação mais efetiva, até porque hoje, né, se a nossa cidade vive os problemas que vive, isso tudo é um problema político. Se o bilhete único, né, do Rio de Janeiro é mais caro que o de São Paulo, é quase o dobro, isso é uma questão política.